Designer profissional usa ferramentas como Canva? Me diz um ser humano que nunca pesquisou sobre design gráfico aí no Google e nunca encontrou uma ferramenta chamada Canva. Eu tenho certeza que você conhece ela se você já pesquisou sobre esse assunto, e tenho certeza também que você já ouviu a galera falar: ah, mas se diz designer profissional, mas usa o Canva. Eu vou te dizer aqui o que é que eu acho sobre esse assunto. Logo mais, não se esquece de você clicar aí no link na descrição se você quiser aprender sobre design gráfico de verdade para se tornar um profissional na área. Te ajudo a fazer isso por meio de um mini curso gratuito, cara, é grátis. Só é se inscrever aí no link do meu mini curso gratuito que você vai começar a ter essas noções básicas do design. E se você já tiver assistido, você sabe muito bem o que é que eu penso sobre isso. Até porque design em si pode ser considerado muito simples para a maioria das pessoas. Mas será que a gente consegue realmente entregar bons projetos utilizando o Canva? Se você conhece aí um amigo que se diz designer e utiliza o Canva aí para entregar as artes, tenho certeza que você precisa mandar esse vídeo para ele. Bem, vamos começar aqui sem enrolação, né? O que é esse tal Canva que eu fico falando, que a maioria das pessoas ficam falando? O Canva nada mais é do que uma ferramenta de edição de layouts, tá? Eu acho que pode ser considerado como um editor gráfico. Tá? Editor gráfico nada mais é do que aqueles que conseguem manipular os elementos visuais. Pode ser vetor, pode ser imagem, pode ser qualquer outra informação visual, tá? Geralmente são vetores e imagens. E o que acontece? Na maioria das vezes, aplicativos e ferramentas como o Canva, ele disponibiliza layouts ou templates, modelos prontos, pré-definidos do que você precisa. Por exemplo, eu preciso criar uma arte para um cartão de visitas. Aí você vai lá no Canva e o Canva disponibiliza para você um template, um modelo já criado, e você só precisa modificar lá os nomes, as imagens. Então, o que eu acho sobre o Canva e sobre essas ferramentas aí que está dentro desse mesmo contexto? Elas nada mais são do que quebra-galhos, tá? Tanto para as pessoas que estão começando nessa área de design gráfico, quanto para aquelas pessoas que não têm o menor interesse de aprender, de levar isso a sério, mas precisa criar algumas coisas simples para o seu negócio, tá? Pode ser para um post para o Instagram, um stories, qualquer coisa muito simples. Então, essas ferramentas nada mais são do que quebra-galhos. É claro que o Canva já está em uma dimensão muito grande, mas ele não deixa de ser uma ferramenta para quem não é designer, tá? Para quem não leva isso como profissão. Logo mais você vai saber, vai entender muito bem isso que eu estou te falando. Então, essas ferramentas elas se encaixam em uma categoria diferente daqueles programas que a gente utiliza, os programas mais profissionais, como CorelDRAW, Illustrator e toda a família aí de editor de vetores. Então, esses programas são feitos exatamente para as pessoas que são profissionais na área. Por quê? Porque ele disponibiliza para você uma série de ferramentas que programas e ferramentas como o Canva ele não tem, tá? Você pode criar do jeito que você quiser. E para você criar do jeito que você quiser, você precisa não só ter habilidade criativa, mas também conhecer muito bem o que cada ferramenta faz. Aí sim você vai conseguir, e o seu limite de criação vai ser muito mais amplo do que se você estivesse usando ferramentas como o Canva ou qualquer outra ferramenta aí dessa categoria. Então, o que é que um designer profissional faz? Diferente dos amadores, um designer profissional, ele é procurado para criar artes de alta qualidade. Então vamos pensar aqui, por que é que uma pessoa que ela tem o Photoshop instalado no computador, tem o Canva instalado no celular e no computador, sabe utilizar o Canva para fazer o que ela quiser, por que uma pessoa como essa vai contratar um profissional de design gráfico? Depois que você fizer essa pergunta, você vai saber muito bem o que é que cada um se encaixa em cada lugar. Por quê? Porque se você se diz um profissional na área e utiliza o Canva, provavelmente você não vai ter as ferramentas necessárias para você criar um material de alta qualidade, como que comparado a caso você utilizasse e soubesse utilizar o CorelDRAW, o Illustrator, o Photoshop ou o que for. Porque a quantidade de ferramentas, a limitação desses programas
é muito menor comparado ao Canva. Então você tem que pensar no porquê a pessoa ela vai te contratar. Com certeza ela não vai te contratar para fazer uma coisa que ela sabe fazer. Muitas das vezes isso não existe. Então você precisa diferenciar. Uma pessoa que usa o Canva é como se ela estivesse aqui. As artes que ela cria fosse suficiente para suprir a necessidade dela. Mas muitas das vezes, por exemplo, marcas famosas como Coca-Cola, Fanta, marcas de carro, né? Não vem à mente agora, mas tem várias marcas que a gente não consegue nem pensar em uma pessoa que utiliza ferramentas como essa, como designer dessa marca, porque você precisa de muito mais habilidade criativa e conhecimento das ferramentas para poder criar materiais de alta qualidade como essas marcas utilizam. Então, essa é justamente a diferença. Você precisa criar artes de alta qualidade. Se você acha que é possível criar essas artes com tanta limitação que o Canva oferece, beleza. Agora basta você comparar uma arte feita no Photoshop, no Illustrator, no CorelDRAW, a uma arte feita no Canva. Porque designer profissional não é aquele que utiliza os templates prontos, mas aquele que cria os templates para outras pessoas usar. Porque ele tem muito mais conhecimento de alinhamento, de contraste, de tamanho, de dimensão, de cor, ele sabe tudo isso. E tudo isso é o suficiente para ele criar materiais harmonizados o suficiente para outras pessoas que não conhecem nada disso utilizar. Então, grave sempre isso na sua mente. Se você quer se tornar um profissional, você tem que saber a criar esses templates, a criar essas coisas e não utilizar. É justamente esse o motivo que faz com que as pessoas se diferenciem de designers amadores para profissionais. Você tem que aprender, você tem que ter um conhecimento muito maior no que é design gráfico em si do que as pessoas que normalmente utilizam ferramentas como essa. Não é condenando a ferramenta não, tá? Sem preconceito, mas é a limitação que essa ferramenta oferece pra gente. Você tem que saber muito mais do que o Canva te oferece, se você quiser levar isso como profissão. Senão você vai ficar ali no meio termo, você pode até conseguir alguns clientes, tirar uma graninha, mas não é nada comparado a caso você só soubesse sobre os princípios do design, sobre as ferramentas profissionais, sobre como ser freelancer, tudo isso está dentro de você se tornar um profissional de verdade. E tem mais uma coisinha, um bônus aqui. Quando você utiliza ferramentas com templates prontos, você pode até utilizar ferramentas profissionais, mas se você continua utilizando ali aquelas artes prontas, só mudando uma coisinha ali, você vai ficar com uma cãibra criativa, você vai ficar muito limitado criativamente, você não vai desenvolver a sua habilidade criativa. Então você precisa aprender a olhar aquela tela branca e conseguir criar o que você quiser e o que o seu cliente precisa. Aí sim você já está caminhando para uma área, para um nível mais acima aí, tá bom? Então sempre pense nisso. Designer gráfico não é aquele que utiliza os templates, mas que cria eles para as outras pessoas utilizar. Beleza? Então essa foi a mensagem de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver concordado, discordado ou tem alguma dúvida sobre isso, coloca aí nos comentários que eu vou responder assim que possível. Beleza? Então muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.